assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Conheça as encantadoras histórias de pessoas comuns, com suas lutas diárias e dilemas pessoais, que enfrentam as vésperas do Dia das Mães. Todas elas, de alguma forma, se sentem perdidas diante das mudanças e dos desafios de suas vidas e procuram, de todas as formas, um novo caminho para serem felizes. Histórias aparentemente isoladas, que acabam se entrelaçando, e no final dessa jornada, todos descobrirão que a resposta para toda a sua procura está no outro. Você verá que não existe um caminho reto e plano para a felicidade, e através da vida dessas pessoas, você verá que a felicidade é construída dia após dia, e é preciso ter sabedoria para saber vivenciar os pequenos momentos felizes que se apresentam diante de você todos os dias. Olha só, no comecinho de O Maior Amor do Mundo, a gente vai conhecendo um monte de gente diferente, cada um com seus problemas e confusões, tudo girando em torno do Dia das Mães que está chegando. Primeiro, tem a Sandy. Ela é uma mãe super dedicada, tem 2 filhos pequenos, mas é divorciada. E adivinha? O ex-marido dela casou com uma mulher bem mais nova, toda cheia de energia, tipo animadora de torcida mesmo. Sandy finge que tá de boa, mas tá morrendo por dentro. Porque, ela ainda tá tentando entender como criar os filhos sozinha e agora tem essa mulher nova na vida das crianças. Ela se sente trocada, meio perdida. E o ex ainda convida ela para ir no churrasco de Dia das Mães com a nova esposa. Imagina a cena. Aí a gente conhece a Jessie. Ela é casada com um cara indiano chamado Russell. Ele é super legal, eles têm um filhinho fofo, mas os pais dela... Nossa, são super conservadores, preconceituosos mesmo. Jessie morre de medo deles descobrirem que ela é casada com um homem de outra cultura. Então ela mente, fala que tá solteira e nem menciona o filho. Complicado, né? E o pior, os pais resolvem fazer uma visita surpresa. Já dá pra ver que vai dar ruim. Logo depois aparece a Gabi, que é a irmã da Jessie. E olha o babado, ela também esconde dos pais que é casada. E não é só isso, ela é casada com uma mulher. A Sam, as duas são super felizes, têm uma filhinha também, mas vivem escondidas por medo da reação dos pais. As irmãs estão sempre pisando em ovos, porque sabem que os pais não vão aceitar de jeito nenhum. E aí você já começa a pensar, essas famílias estão todas enroladas. Agora vamos falar do Bradley. Ele é pai solo. A esposa dele morreu e ele ficou cuidando das 2 filhas sozinho. E olha, ele faz de tudo. Leva para a escola, prepara lanche, participa das festinhas. Mas as filhas já estão crescendo e o Dia das Mães deixa tudo mais difícil, porque elas sentem muita falta da mãe. Ele tenta ser forte, mas dá para ver que ele também está sofrendo. E a gente sente uma dorzinha no coração por ele. Tem também a Miranda. Ela é uma apresentadora famosa, daquelas que vivem na TV com um sorriso no rosto. Só que ela é toda workaholic, vive pro trabalho e nunca quis ter filhos. Mas calma que a história dela vai pegar um rumo bem inesperado mais pra frente. Por último, conhecemos a Kristen. Ela tem uma filha fofa chamada Vicky e vive com um namorado, o Zach. Eles se amam, mas Kristen tem um grande dilema. Ela foi adotada e nunca conheceu a mãe biológica. E agora que é mãe, isso começa a pesar muito. Ela se sente meio incompleta, como se faltasse uma parte importante da vida dela. Isaac quer casar com ela, mas ela vive fugindo do assunto. Dá pra sentir que tem algo mal resolvido ali. Enquanto tudo isso vai rolando, o filme vai cortando de uma história para outra rapidinho, tipo uma colcha de retalhos. Mas o mais legal é que mesmo parecendo que essas pessoas não têm nada a ver uma com a outra, aos poucos a gente percebe que os caminhos vão se cruzando. No meio disso tudo, o clima de Dia das Mães está se aproximando e está mexendo com todo mundo. Uns estão tentando esconder a verdade, outros tentando juntar os pedaços, outros tentando seguir em frente. Cada um está passando por uma situação diferente, mas todo mundo está buscando a mesma coisa: amor, aceitação e um pouquinho de paz. Então, lembra da Jessie e da Gabi, aquelas irmãs que escondem tudo dos pais super rígidos? Pois é, o que elas mais temiam acontece. Os pais resolvem aparecer de surpresa para uma visita. Chegam lá com aquele jeitão conservador, cheios de opiniões ultrapassadas e preconceitos. Aí já sabe, né? Jessie entra em pânico. Ela começa a esconder tudo que possa levantar suspeita.
esconde o marido indiano, finge que mora sozinha, que não tem filho. Uma confusão. O Russell, coitado, fica magoado porque ele só quer ser aceito e fazer parte da família de verdade. Mas entende a situação e tenta ajudar como pode, mesmo escondido dentro de casa, tipo espião. Enquanto isso, a Gabi, que mora com a esposa, Sam, faz o mesmo. Ela pede para Sam sair de casa para fingir que mora sozinha. A filhinha delas também é afastada por um tempinho. Só que quando os pais chegam, eles começam a fazer perguntas, cutucar, soltar comentários preconceituosos. E claro que tudo começa a desandar. Um dia, os pais estão almoçando com as duas filhas e começam a elogiar um bom marido branco imaginário da Jessie. E também perguntam quando ela vai arrumar um bom homem cristão. Aí já começa a ficar insuportável. O clima esquenta, até que, sem aguentar mais, as duas irmãs explodem e contam tudo. Jessie diz que é casada com o Russell, sim, e que eles têm um filho maravilhoso. E Gabi também revela que é casada com a Sam e que tem uma filha linda. A mesa vira um campo de guerra por alguns minutos. Os pais ficam chocados, brigam, falam bobagem. Mas aí acontece uma coisa bonita. Eles veem as netas. As duas menininhas aparecem correndo, felizes, inocentes. Isso mexe com o coração dos avós, que começam a amolecer, a entender que o amor da família vale mais do que qualquer preconceito. O começo ainda é difícil, mas já dá para ver uma luz no fim do túnel. Agora, voltando para Sandy, lembra dela? A mãe solteira que está lidando com o ex-marido casado com uma mulher mais nova que parece saída de um comercial de energético? Então, a rival dela, Tina, tá querendo ser a nova mãezona das crianças, toda animada, toda cheia de planos. E Sandy começa a se sentir ainda mais deslocada. E o ex-marido dela, o Henry, meio sem noção, ainda quer que Sandy se entrose com Tina, que vá pra festa de Dia das Mães junto com eles. Imagina? Ela ali tentando sobreviver emocionalmente e ainda tem que sorrir e conviver com a nova esposa do ex? Mas mesmo assim, ela tenta ser madura, pensa nos filhos e aceita ir. Só que quando chega lá, é aquele climão. Tina quer tomar conta de tudo como se fosse a mãe das crianças. Sandy se segura, mas está claramente incomodada. E os filhos percebem. Então rola aquela reflexão. Será que dá para dividir esse papel de mãe? Será que tem espaço para todas essas mudanças? A Sandy começa a entender que ela sempre vai ser a mãe dos meninos e ninguém vai tirar isso. Mas também percebe que precisa aprender a conviver com a nova realidade. Agora vamos falar do Bradley, o pai viúvo. Ele continua na luta com as duas filhas adolescentes. Elas só pensam em sair, brincar e, claro, sentem falta da mãe, principalmente agora perto do Dia das Mães. Uma das filhas quer participar de um desfile que homenageia as mães, mas não quer deixar o pai triste. Bradley finge estar bem, tenta dar apoio, mas está todo quebrado por dentro. A gente vê que ele sente muita falta da esposa e também não quer impedir as meninas de serem felizes. E no meio disso tudo tem a Christine, aquela que foi adotada e agora é mãe da Vicky. O namorado, Zach, tá super animado querendo casar, planeja até uma proposta linda num desfile, mas ela continua fugindo. E é aí que ela finalmente conta pra ele o que sente. Ela não consegue seguir em frente sem saber quem é a mãe biológica dela. Isso explica tudo: o medo, a insegurança, a sensação de vazio. Zach fica surpreso, mas entende. Ele só quer ajudar. A gente vê que ela tá começando a aceitar que precisa enfrentar esse passado. Enquanto tudo isso tá rolando, a Miranda, a apresentadora de TV, tá lá, focada no trabalho, entrevistando mães, fazendo matérias especiais. Mas começa a surgir uma pista misteriosa sobre uma garota que pode estar ligada ao passado dela. Ela fica mexida, mas ainda finge que tá tudo normal. Começando com a Christine, lembra dela? Aquela que foi adotada, é mãe da Vicky e tá com o namorado, o Zach, que quer casar logo. Então, depois de desabafar com ele sobre a mãe biológica, ela finalmente toma coragem e começa a procurar essa mãe misteriosa. E adivinha só quem é a mãe dela? Miranda! Sim, a apresentadora famosa de TV. Pois é, mas calma. Nenhuma das duas sabe disso ainda. O que acontece é que, por coincidência, a equipe da TV tá fazendo um desfile do Dia das Mães e a Christine vai participar com a filhinha. Quando a Miranda vê a menina, ela começa a suspeitar. Sente uma coisa estranha, como se reconhecesse algo naquela criança. Sabe aquele sentimento de, isso me é familiar? É isso. Christine também sente uma coisa esquisita.
como se tivesse algo ali que ela não consegue explicar. A tensão vai aumentando, até que aos poucos elas começam a juntar as peças. Miranda pergunta coisas do passado, sobre onde Kristin nasceu, sobre datas, e então pá, cai a ficha. Miranda é a mãe biológica da Kristin. Elas ficam em choque, sem saber o que dizer. A Kristin trava. A Miranda começa a chorar. É um momento bem emocionante porque a Miranda sempre achou que a filha dela tinha sido bem cuidada e que talvez nunca fosse encontrá-la. E a Kristin, que sempre sentiu esse buraco no peito, de repente encontra a peça que faltava. Conheça as encantadoras histórias de pessoas comuns, com suas lutas diárias e dilemas pessoais, que enfrentam as vésperas do Dia das Mães. Todas elas, de alguma forma, se sentem perdidas diante das mudanças e dos desafios de suas vidas e procuram, de todas as formas, um novo caminho para serem felizes. Histórias aparentemente isoladas, que acabam se entrelaçando, e no final dessa jornada, todos descobrirão que a resposta para toda a sua procura está no outro. Você verá que não existe um caminho reto e plano para a felicidade, e através da vida dessas pessoas, você verá que a felicidade é construída dia após dia, e é preciso ter sabedoria para saber vivenciar os pequenos momentos felizes que se apresentam diante de você todos os dias. Olha só, no comecinho de O Maior Amor do Mundo, a gente vai conhecendo um monte de gente diferente, cada um com seus problemas e confusões, tudo girando em torno do Dia das Mães que está chegando. Primeiro, tem a Sandy. Ela é uma mãe super dedicada, tem 2 filhos pequenos, mas é divorciada. E adivinha? O ex-marido dela casou com uma mulher bem mais nova, toda cheia de energia, tipo animadora de torcida mesmo. Sandy finge que tá de boa, mas tá morrendo por dentro. Porque, ela ainda tá tentando entender como criar os filhos sozinha e agora tem essa mulher nova na vida das crianças. Ela se sente trocada, meio perdida. E o ex ainda convida ela para ir no churrasco de Dia das Mães com a nova esposa. Imagina a cena. Aí a gente conhece a Jessie. Ela é casada com um cara indiano chamado Russell. Ele é super legal, eles têm um filhinho fofo, mas os pais dela... Nossa... São super conservadores, preconceituosos mesmo. Jessie morre de medo deles descobrirem que ela é casada com um homem de outra cultura. Então ela mente, fala que tá solteira e nem menciona o filho. Complicado, né? E o pior, os pais resolvem fazer uma visita surpresa. Já dá pra ver que vai dar ruim. Logo depois aparece a Gabi, que é a irmã da Jessie. E olha o babado, ela também esconde dos pais que é casada. E não é só isso, ela é casada com uma mulher. A Sam. As duas são super felizes, têm uma filhinha também, mas vivem escondidas por medo da reação dos pais. As irmãs estão sempre pisando em ovos, porque sabem que os pais não vão aceitar de jeito nenhum. E aí você já começa a pensar, essas famílias estão todas enroladas. Agora vamos falar do Bradley. Ele é pai solo. A esposa dele morreu e ele ficou cuidando das 2 filhas sozinho. E olha, ele faz de tudo. Leva para a escola, prepara lanche, participa das festinhas. Mas as filhas já estão crescendo, e o Dia das Mães deixa tudo mais difícil, porque elas sentem muita falta da mãe. Ele tenta ser forte, mas dá pra ver que ele também tá sofrendo, e a gente sente uma dorzinha no coração por ele. Tem também a Miranda. Ela é uma apresentadora famosa, daquelas que vivem na TV com um sorriso no rosto. Só que ela é toda workaholic, vive pro trabalho e nunca quis ter filhos, mas calma que a história dela vai pegar um rumo bem inesperado mais pra frente. Por último, conhecemos a Kristin. Ela tem uma filha fofa chamada Vicky e vive com um namorado, o Zach. Eles se amam, mas Kristin tem um grande dilema. Ela foi adotada e nunca conheceu a mãe biológica. E agora que é mãe, isso começa a pesar muito. Ela se sente meio incompleta, como se faltasse uma parte importante da vida dela. Isaac quer casar com ela, mas ela vive fugindo do assunto. Dá pra sentir que tem algo mal resolvido ali. Enquanto tudo isso vai rolando, o filme vai cortando de uma história para outra rapidinho, tipo uma colcha de retalhos. Mas o mais legal é que mesmo parecendo que essas pessoas não têm nada a ver uma com a outra, aos poucos a gente percebe que os caminhos vão se cruzando. No meio disso tudo, o clima de Dia das Mães está se aproximando e está mexendo com todo mundo. Uns estão tentando esconder a verdade, outros tentando juntar os pedaços, outros tentando seguir em frente. Cada um está passando por uma situação diferente, mas todo mundo está buscando a mesma coisa: amor, aceitação e um pouquinho de paz. Então, lembra da Jessie e da Gabi,
Aquelas irmãs que escondem tudo dos pais super rígidos? Pois é, o que elas mais temiam acontece. Os pais resolvem aparecer de surpresa para uma visita. Chegam lá com aquele jeitão conservador, cheios de opiniões ultrapassadas e preconceitos. Aí já sabe, né? Jessie entra em pânico. Ela começa a esconder tudo que possa levantar suspeita. Esconde o marido indiano, finge que mora sozinha, que não tem filho. Uma confusão. O Russell, coitado, fica magoado porque ele só quer ser aceito e fazer parte da família de verdade. Mas entende a situação e tenta ajudar como pode, mesmo escondido dentro de casa, tipo espião. Enquanto isso, a Gabi, que mora com a esposa, Sam, faz o mesmo. Ela pede para Sam sair de casa para fingir que mora sozinha. A filhinha delas também é afastada por um tempinho. Só que quando os pais chegam, eles começam a fazer perguntas, cutucar, soltar comentários preconceituosos. E claro que tudo começa a desandar. Um dia, os pais estão almoçando com as duas filhas e começam a elogiar um bom marido branco imaginário da Jessie. E também perguntam quando ela vai arrumar um bom homem cristão. Aí já começa a ficar insuportável. O clima esquenta, até que, sem aguentar mais, as duas irmãs explodem e contam tudo. Jessie diz que é casada com o Russell, sim, e que eles têm um filho maravilhoso. E Gabi também revela que é casada com a Sam e que tem uma filha linda. A mesa vira um campo de guerra por alguns minutos. Os pais ficam chocados, brigam, falam bobagem. Mas aí acontece uma coisa bonita. Eles veem as netas. As duas menininhas aparecem correndo, felizes, inocentes. Isso mexe com o coração dos avós, que começam a amolecer, a entender que o amor da família vale mais do que qualquer preconceito. O começo ainda é difícil, mas já dá para ver uma luz no fim do túnel. Agora, voltando para Sandy, lembra dela? A mãe solteira que está lidando com o ex-marido casado com uma mulher mais nova que parece saída de um comercial de energético? Então, a rival dela, Tina, tá querendo ser a nova mãezona das crianças, toda animada, toda cheia de planos. E Sandy começa a se sentir ainda mais deslocada. E o ex-marido dela, o Henry, meio sem noção, ainda quer que Sandy se entrose com Tina, que vá pra festa de Dia das Mães junto com eles. Imagina? Ela ali tentando sobreviver emocionalmente e ainda tem que sorrir e conviver com a nova esposa do ex? Mas mesmo assim, ela tenta ser madura, pensa nos filhos e aceita ir. Só que quando chega lá, é aquele climão. Tina quer tomar conta de tudo como se fosse a mãe das crianças. Sandy se segura, mas está claramente incomodada. E os filhos percebem. Então rola aquela reflexão. Será que dá para dividir esse papel de mãe? Será que tem espaço para todas essas mudanças? A Sandy começa a entender que ela sempre vai ser a mãe dos meninos e ninguém vai tirar isso. Mas também percebe que precisa aprender a conviver com a nova realidade. Agora vamos falar do Bradley, o pai viúvo. Ele continua na luta com as duas filhas adolescentes. Elas só pensam em sair, brincar e, claro, sentem falta da mãe, principalmente agora perto do Dia das Mães. Uma das filhas quer participar de um desfile que homenageia as mães, mas não quer deixar o pai triste. Bradley finge estar bem, tenta dar apoio, mas está todo quebrado por dentro. A gente vê que ele sente muita falta da esposa e também não quer impedir as meninas de serem felizes. E no meio disso tudo tem a Christine, aquela que foi adotada e agora é mãe da Vicky. O namorado, Zach, está super animado querendo casar, planeja até uma proposta linda num desfile, mas ela continua fugindo. E é aí que ela finalmente conta para ele o que sente. Ela não consegue seguir em frente sem saber quem é a mãe biológica dela. Isso explica tudo: o medo, a insegurança, a sensação de vazio. Zach fica surpreso, mas entende. Ele só quer ajudar. A gente vê que ela está começando a aceitar que precisa enfrentar esse passado. Enquanto tudo isso está rolando, a Miranda, a apresentadora de TV, tá lá, focada no trabalho, entrevistando mães, fazendo matérias especiais. Mas começa a surgir uma pista misteriosa sobre uma garota que pode estar ligada ao passado dela. Ela fica mexida, mas ainda finge que tá tudo normal. Começando com a Christine, lembra dela? Aquela que foi adotada, é mãe da Vicky e tá com o namorado, o Zach, que quer casar logo. Então, depois de desabafar com ele sobre a mãe biológica, ela finalmente toma coragem e começa a procurar essa mãe misteriosa. E adivinha só quem é a mãe dela? Miranda! Sim! A apresentadora famosa de TV. Pois é, mas calma. Nenhuma das duas sabe disso ainda. O que acontece é que, por coincidência,
A equipe da TV tá fazendo um desfile do Dia das Mães e a Kristen vai participar com a filhinha. Quando a Miranda vê a menina, ela começa a suspeitar. Sente uma coisa estranha, como se reconhecesse algo naquela criança. Sabe aquele sentimento de "isso me é familiar"? É isso. Kristen também sente uma coisa esquisita, como se tivesse algo ali que ela não consegue explicar. A tensão vai aumentando, até que aos poucos elas começam a juntar as peças. Miranda pergunta coisas do passado, sobre onde Kristen nasceu, sobre datas, e então pá, cai a ficha. Miranda é a mãe biológica da Kristen. Elas ficam em choque, sem saber o que dizer. A Kristen trava. A Miranda começa a chorar. É um momento bem emocionante porque a Miranda sempre achou que a filha dela tinha sido bem cuidada e que talvez nunca fosse encontrá-la. E a Kristen, que sempre sentiu esse buraco no peito, de repente encontra a peça que faltava. Conheça as encantadoras histórias de pessoas comuns, com suas lutas diárias e dilemas pessoais, que enfrentam as vésperas do Dia das Mães. Todas elas, de alguma forma, se sentem perdidas diante das mudanças e dos desafios de suas vidas e procuram, de todas as formas, um novo caminho para serem felizes. Histórias aparentemente isoladas, que acabam se entrelaçando, e no final dessa jornada, todos descobrirão que a resposta para toda a sua procura está no outro. Você verá que não existe um caminho reto e plano para a felicidade, e através da vida dessas pessoas, você verá que a felicidade é construída dia após dia. E é preciso ter sabedoria para saber vivenciar os pequenos momentos felizes que se apresentam diante de você todos os dias. Olha só, no comecinho de O Maior Amor do Mundo, a gente vai conhecendo um monte de gente diferente, cada um com seus problemas e confusões, tudo girando em torno do Dia das Mães que tá chegando. Primeiro, tem a Sandy. Ela é uma mãe super dedicada, tem 2 filhos pequenos, mas é divorciada. E adivinha? O ex-marido dela casou com uma mulher bem mais nova, toda cheia de energia, tipo animadora de torcida mesmo. Sandy finge que tá de boa, mas tá morrendo por dentro. Porque, ela ainda tá tentando entender como criar os filhos sozinha e agora tem essa mulher nova na vida das crianças. Ela se sente trocada, meio perdida. E o ex ainda convida ela para ir no churrasco de Dia das Mães com a nova esposa. Imagina a cena. Aí a gente conhece a Jessie. Ela é casada com um cara indiano chamado Russell. Ele é super legal, eles têm um filhinho fofo, mas os pais dela... Nossa, são super conservadores, preconceituosos mesmo. Jessie morre de medo deles descobrirem que ela é casada com um homem de outra cultura. Então ela mente, fala que tá solteira e nem menciona o filho. Complicado, né? E o pior, os pais resolvem fazer uma visita surpresa. Já dá pra ver que vai dar ruim. Logo depois aparece a Gabi, que é a irmã da Jessie. E olha o babado, ela também esconde dos pais que é casada. E não é só isso, ela é casada com uma mulher. A Sam, as duas são super felizes, têm uma filhinha também, mas vivem escondidas por medo da reação dos pais. As irmãs estão sempre pisando em ovos, porque sabem que os pais não vão aceitar de jeito nenhum. E aí você já começa a pensar, essas famílias estão todas enroladas. Agora vamos falar do Bradley. Ele é pai solo. A esposa dele morreu e ele ficou cuidando das 2 filhas sozinho. E olha, ele faz de tudo. Leva para a escola, prepara lanche, participa das festinhas. Mas as filhas já estão crescendo e o Dia das Mães deixa tudo mais difícil, porque elas sentem muita falta da mãe. Ele tenta ser forte, mas dá para ver que ele também está sofrendo. E a gente sente uma dorzinha no coração por ele. Tem também a Miranda. Ela é uma apresentadora famosa, daquelas que vivem na TV com um sorriso no rosto. Só que ela é toda workaholic, vive pro trabalho e nunca quis ter filhos. Mas calma que a história dela vai pegar um rumo bem inesperado mais pra frente. Por último, conhecemos a Kristen. Ela tem uma filha fofa chamada Vicky e vive com um namorado, o Zach. Eles se amam, mas Kristen tem um grande dilema. Ela foi adotada e nunca conheceu a mãe biológica. E agora que é mãe, isso começa a pesar muito. Ela se sente meio incompleta, como se faltasse uma parte importante da vida dela. Isaac quer casar com ela, mas ela vive fugindo do assunto. Dá pra sentir que tem algo mal resolvido ali. Enquanto tudo isso vai rolando, o filme vai cortando de uma história para outra rapidinho, tipo uma colcha de retalhos. Mas o mais legal é que mesmo parecendo que essas pessoas não têm nada a ver uma com a outra, aos poucos a gente percebe que os caminhos vão se cruzando.
No meio disso tudo, o clima de Dia das Mães está se aproximando e está mexendo com todo mundo. Uns estão tentando esconder a verdade, outros tentando juntar os pedaços, outros tentando seguir em frente. Cada um está passando por uma situação diferente, mas todo mundo está buscando a mesma coisa: amor, aceitação e um pouquinho de paz. Então, lembra da Jessie e da Gabi, aquelas irmãs que escondem tudo dos pais super rígidos? Pois é, o que elas mais temiam acontece. Os pais resolvem aparecer de surpresa para uma visita. Chegam lá com aquele jeitão conservador, cheios de opiniões ultrapassadas e preconceitos. Aí já sabe, né? Jessie entra em pânico. Ela começa a esconder tudo que possa levantar suspeita. Esconde o marido indiano, finge que mora sozinha, que não tem filho. Uma confusão. O Russell, coitado, fica magoado porque ele só quer ser aceito e fazer parte da família de verdade. Mas entende a situação e tenta ajudar como pode, mesmo escondido dentro de casa, tipo espião. Enquanto isso, a Gabi, que mora com a esposa, Sam, faz o mesmo. Ela pede para Sam sair de casa para fingir que mora sozinha. A filhinha delas também é afastada por um tempinho. Só que quando os pais chegam, eles começam a fazer perguntas, cutucar, soltar comentários preconceituosos. E claro que tudo começa a desandar. Um dia, os pais estão almoçando com as duas filhas e começam a elogiar um bom marido branco imaginário da Jessie. E também perguntam quando ela vai arrumar um bom homem cristão. Aí já começa a ficar insuportável. O clima esquenta, até que, sem aguentar mais, as duas irmãs explodem e contam tudo. Jessie diz que é casada com o Russell, sim, e que eles têm um filho maravilhoso. E Gabi também revela que é casada com a Sam e que tem uma filha linda. A mesa vira um campo de guerra por alguns minutos. Os pais ficam chocados, brigam, falam bobagem. Mas aí acontece uma coisa bonita. Eles veem as netas. As duas menininhas aparecem correndo, felizes, inocentes. Isso mexe com o coração dos avós, que começam a amolecer, a entender que o amor da família vale mais do que qualquer preconceito. O começo ainda é difícil, mas já dá para ver uma luz no fim do túnel. Agora, voltando para Sandy, lembra dela? A mãe solteira que está lidando com o ex-marido casado com uma mulher mais nova que parece saída de um comercial de energético? Então, a rival dela, Tina, tá querendo ser a nova mãezona das crianças, toda animada, toda cheia de planos. E Sandy começa a se sentir ainda mais deslocada. E o ex-marido dela, o Henry, meio sem noção, ainda quer que Sandy se entrose com Tina, que vá pra festa de Dia das Mães junto com eles. Imagina? Ela ali tentando sobreviver emocionalmente e ainda tem que sorrir e conviver com a nova esposa do ex? Mas mesmo assim, ela tenta ser madura, pensa nos filhos e aceita ir. Só que quando chega lá, é aquele climão. Tina quer tomar conta de tudo como se fosse a mãe das crianças. Sandy se segura, mas está claramente incomodada. E os filhos percebem. Então rola aquela reflexão. Será que dá para dividir esse papel de mãe? Será que tem espaço para todas essas mudanças? A Sandy começa a entender que ela sempre vai ser a mãe dos meninos e ninguém vai tirar isso. Mas também percebe que precisa aprender a conviver com a nova realidade. Agora vamos falar do Bradley, o pai viúvo. Ele continua na luta com as duas filhas adolescentes. Elas só pensam em sair, brincar e, claro, sentem falta da mãe, principalmente agora perto do Dia das Mães. Uma das filhas quer participar de um desfile que homenageia as mães, mas não quer deixar o pai triste. Bradley finge estar bem, tenta dar apoio, mas está todo quebrado por dentro. A gente vê que ele sente muita falta da esposa e também não quer impedir as meninas de serem felizes. E no meio disso tudo tem a Christine, aquela que foi adotada e agora é mãe da Vicky. O namorado, Zach, está super animado querendo casar, planeja até uma proposta linda num desfile, mas ela continua fugindo. E é aí que ela finalmente conta pra ele o que sente. Ela não consegue seguir em frente sem saber quem é a mãe biológica dela. Isso explica tudo: o medo, a insegurança, a sensação de vazio. Zach fica surpreso, mas entende. Ele só quer ajudar. A gente vê que ela tá começando a aceitar que precisa enfrentar esse passado. Enquanto tudo isso tá rolando, a Miranda, a apresentadora de TV, tá lá, focada no trabalho, entrevistando mães, fazendo matérias especiais. Mas começa a surgir uma pista misteriosa sobre uma garota que pode estar ligada ao passado dela. Ela fica mexida, mas ainda finge que tá tudo normal. Começando com a Christine, lembra dela? Aquela que foi adotada, é mãe da Vicky e tá com o namorado, o Zach,
que quer casar logo. Então, depois de desabafar com ele sobre a mãe biológica, ela finalmente toma coragem e começa a procurar essa mãe misteriosa. E adivinha só quem é a mãe dela? Miranda! Sim, a apresentadora famosa de TV. Pois é, mas calma. Nenhuma das duas sabe disso ainda. O que acontece é que, por coincidência, a equipe da TV está fazendo um desfile do Dia das Mães e a Kristen vai participar com a filhinha. Quando a Miranda vê a menina, ela começa a suspeitar. Sente uma coisa estranha, como se reconhecesse algo naquela criança. Sabe aquele sentimento de, isso me é familiar? É isso. Kristen também sente uma coisa esquisita, como se tivesse algo ali que ela não consegue explicar. A tensão vai aumentando, até que aos poucos elas começam a juntar as peças. Miranda pergunta coisas do passado, sobre onde Kristen nasceu, sobre datas, e então pá, cai a ficha. Miranda é a mãe biológica da Kristen. Elas ficam em choque, sem saber o que dizer. A Kristen trava. A Miranda começa a chorar. É um momento bem emocionante porque a Miranda sempre achou que a filha dela tinha sido bem cuidada e que talvez nunca fosse encontrá-la. E a Kristen, que sempre sentiu esse buraco no peito, de repente encontra a peça que faltava. Conheça as encantadoras histórias de pessoas comuns, com suas lutas diárias e dilemas pessoais, que enfrentam as vésperas do Dia das Mães. Todas elas, de alguma forma, se sentem perdidas diante das mudanças e dos desafios de suas vidas e procuram, de todas as formas, um novo caminho para serem felizes. Histórias aparentemente isoladas, que acabam se entrelaçando, e no final dessa jornada, todos descobrirão que a resposta para toda a sua procura está no outro. Você verá que não existe um caminho reto e plano para a felicidade, e através da vida dessas pessoas, você verá que a felicidade é construída dia após dia, e é preciso ter sabedoria para saber vivenciar os pequenos momentos felizes que se apresentam diante de você todos os dias. Olha só, no comecinho de O Maior Amor do Mundo, a gente vai conhecendo um monte de gente diferente, cada um com seus problemas e confusões, tudo girando em torno do Dia das Mães que está chegando. Primeiro, tem a Sandy. Ela é uma mãe super dedicada, tem 2 filhos pequenos, mas é divorciada. E adivinha? O ex-marido dela casou com uma mulher bem mais nova, toda cheia de energia, tipo animadora de torcida mesmo. Sandy finge que tá de boa, mas tá morrendo por dentro. Porque, né, ela ainda tá tentando entender como criar os filhos sozinha e agora tem essa mulher nova na vida das crianças. Ela se sente trocada, meio perdida. E o ex ainda convida ela para ir no churrasco de Dia das Mães com a nova esposa. Imagina a cena. Aí a gente conhece a Jessie. Ela é casada com um cara indiano chamado Russell. Ele é super legal, eles têm um filhinho fofo, mas os pais dela... Nossa, são super conservadores, preconceituosos mesmo. Jessie morre de medo deles descobrirem que ela é casada com um homem de outra cultura. Então ela mente, fala que tá solteira e nem menciona o filho. Complicado, né? E o pior, os pais resolvem fazer uma visita surpresa. Já dá pra ver que vai dar ruim. Logo depois aparece a Gabi, que é a irmã da Jessie. E olha o babado, ela também esconde dos pais que é casada. E não é só isso, ela é casada com uma mulher. A Sam, as duas são super felizes, têm uma filhinha também, mas vivem escondidas por medo da reação dos pais. As irmãs estão sempre pisando em ovos, porque sabem que os pais não vão aceitar de jeito nenhum. E aí você já começa a pensar, essas famílias estão todas enroladas. Agora vamos falar do Bradley. Ele é pai solo. A esposa dele morreu e ele ficou cuidando das 2 filhas sozinho. E olha, ele faz de tudo. Leva para a escola, prepara lanche, participa das festinhas. Mas as filhas já estão crescendo e o Dia das Mães deixa tudo mais difícil, porque elas sentem muita falta da mãe. Ele tenta ser forte, mas dá para ver que ele também está sofrendo. E a gente sente uma dorzinha no coração por ele. Tem também a Miranda. Ela é uma apresentadora famosa, daquelas que vivem na TV com um sorriso no rosto. Só que ela é toda workaholic, vive pro trabalho e nunca quis ter filhos. Mas calma que a história dela vai pegar um rumo bem inesperado mais pra frente. Por último, conhecemos a Kristen. Ela tem uma filha fofa chamada Vicky e vive com um namorado, o Zach. Eles se amam, mas Kristen tem um grande dilema. Ela foi adotada e nunca conheceu a mãe biológica. E agora que é mãe, isso começa a pesar muito. Ela se sente meio incompleta, como se faltasse uma parte importante da vida dela. Isaac quer casar com ela,
mas ela vive fugindo do assunto. Dá pra sentir que tem algo mal resolvido ali. Enquanto tudo isso vai rolando, o filme vai cortando de uma história pra outra rapidinho, tipo uma colcha de retalhos. Mas o mais legal é que mesmo parecendo que essas pessoas não têm nada a ver uma com a outra, aos poucos a gente percebe que os caminhos vão se cruzando. No meio disso tudo, o clima de Dia das Mães está se aproximando e está mexendo com todo mundo. Uns estão tentando esconder a verdade, outros tentando juntar os pedaços, outros tentando seguir em frente. Cada um está passando por uma situação diferente, mas todo mundo está buscando a mesma coisa: amor, aceitação e um pouquinho de paz. Então, lembra da Jessie e da Gabi, aquelas irmãs que escondem tudo dos pais super rígidos? Pois é, o que elas mais temiam acontece. Os pais resolvem aparecer de surpresa para uma visita. Chegam lá com aquele jeitão conservador, cheios de opiniões ultrapassadas e preconceitos. Aí já sabe, né? Jessie entra em pânico. Ela começa a esconder tudo que possa levantar suspeita. Esconde o marido indiano, finge que mora sozinha, que não tem filho. Uma confusão. O Russell, coitado, fica magoado porque ele só quer ser aceito e fazer parte da família de verdade. Mas entende a situação e tenta ajudar como pode, mesmo escondido dentro de casa, tipo espião. Enquanto isso, a Gabi, que mora com a esposa, Sam, faz o mesmo. Ela pede para Sam sair de casa para fingir que mora sozinha. A filhinha delas também é afastada por um tempinho. Só que quando os pais chegam, eles começam a fazer perguntas, cutucar, soltar comentários preconceituosos. E claro que tudo começa a desandar. Um dia, os pais estão almoçando com as duas filhas e começam a elogiar um bom marido branco imaginário da Jessie. E também perguntam quando ela vai arrumar um bom homem cristão. Aí já começa a ficar insuportável. O clima esquenta, até que, sem aguentar mais, as duas irmãs explodem e contam tudo. Jessie diz que é casada com o Russell, sim, e que eles têm um filho maravilhoso. E Gabi também revela que é casada com a Sam e que tem uma filha linda. A mesa vira um campo de guerra por alguns minutos. Os pais ficam chocados, brigam, falam bobagem. Mas aí acontece uma coisa bonita. Eles veem as netas. As duas menininhas aparecem correndo, felizes, inocentes. Isso mexe com o coração dos avós, que começam a amolecer, a entender que o amor da família vale mais do que qualquer preconceito. O começo ainda é difícil, mas já dá para ver uma luz no fim do túnel. Agora, voltando para Sandy, lembra dela? A mãe solteira que está lidando com o ex-marido casado com uma mulher mais nova que parece saída de um comercial de energético? Então, a rival dela, Tina, tá querendo ser a nova mãezona das crianças, toda animada, toda cheia de planos. E Sandy começa a se sentir ainda mais deslocada. E o ex-marido dela, o Henry, meio sem noção, ainda quer que Sandy se entrose com Tina, que vá pra festa de Dia das Mães junto com eles. Imagina? Ela ali tentando sobreviver emocionalmente e ainda tem que sorrir e conviver com a nova esposa do ex? Mas mesmo assim, ela tenta ser madura, pensa nos filhos e aceita ir. Só que quando chega lá, é aquele climão. Tina quer tomar conta de tudo como se fosse a mãe das crianças. Sandy se segura, mas está claramente incomodada. E os filhos percebem. Então rola aquela reflexão. Será que dá para dividir esse papel de mãe? Será que tem espaço para todas essas mudanças? A Sandy começa a entender que ela sempre vai ser a mãe dos meninos e ninguém vai tirar isso. Mas também percebe que precisa aprender a conviver com a nova realidade. Agora vamos falar do Bradley, o pai viúvo. Ele continua na luta com as duas filhas adolescentes. Elas só pensam em sair, brincar e, claro, sentem falta da mãe, principalmente agora perto do Dia das Mães. Uma das filhas quer participar de um desfile que homenageia as mães, mas não quer deixar o pai triste. Bradley finge estar bem, tenta dar apoio, mas está todo quebrado por dentro. A gente vê que ele sente muita falta da esposa e também não quer impedir as meninas de serem felizes. E no meio disso tudo tem a Christine, aquela que foi adotada e agora é mãe da Vicky. O namorado, Zach, tá super animado querendo casar, planeja até uma proposta linda num desfile, mas ela continua fugindo. E é aí que ela finalmente conta pra ele o que sente. Ela não consegue seguir em frente sem saber quem é a mãe biológica dela. Isso explica tudo: o medo, a insegurança, a sensação de vazio. Zach fica surpreso, mas entende. Ele só quer ajudar. A gente vê que ela tá começando a aceitar que precisa enfrentar esse passado. Enquanto tudo isso tá rolando, a Miranda,
a apresentadora de TV, tá lá, focada no trabalho, entrevistando mães, fazendo matérias especiais. Mas começa a surgir uma pista misteriosa sobre uma garota que pode estar ligada ao passado dela. Ela fica mexida, mas ainda finge que tá tudo normal. Começando com a Christine, lembra dela? Aquela que foi adotada, é mãe da Vicky e tá com um namorado, o Zach, que quer casar logo. Então, depois de desabafar com ele sobre a mãe biológica, ela finalmente toma coragem e começa a procurar essa mãe misteriosa. E adivinha só quem é a mãe dela? Miranda! Sim, a apresentadora famosa de TV. Pois é, mas calma. Nenhuma das duas sabe disso ainda. O que acontece é que, por coincidência, a equipe da TV tá fazendo um desfile do Dia das Mães e a Christine vai participar com a filhinha. Quando a Miranda vê a menina, ela começa a suspeitar. Sente uma coisa estranha, como se reconhecesse algo naquela criança. Sabe aquele sentimento de "isso me é familiar"? É isso. Christine também sente uma coisa esquisita, como se tivesse algo ali que ela não consegue explicar. A tensão vai aumentando, até que aos poucos elas começam a juntar as peças. Miranda pergunta coisas do passado, sobre onde Christine nasceu, sobre datas, e então pá, cai a ficha. Miranda é a mãe biológica da Christine. Elas ficam em choque, sem saber o que dizer. A Christine trava. A Miranda começa a chorar. É um momento bem emocionante porque a Miranda sempre achou que a filha dela tinha sido bem cuidada e que talvez nunca fosse encontrá-la. E a Christine, que sempre sentiu esse buraco no peito, de repente encontra a peça que faltava. Conheça as encantadoras histórias de pessoas comuns, com suas lutas diárias e dilemas pessoais, que enfrentam as vésperas do Dia das Mães. Todas elas, de alguma forma, se sentem perdidas diante das mudanças e dos desafios de suas vidas e procuram, de todas as formas, um novo caminho para serem felizes. Histórias aparentemente isoladas, que acabam se entrelaçando, e no final dessa jornada, todos descobrirão que a resposta para toda a sua procura está no outro. Você verá que não existe um caminho reto e plano para a felicidade, e através da vida dessas pessoas, você verá que a felicidade é construída dia após dia, e é preciso ter sabedoria para saber vivenciar os pequenos momentos felizes que se apresentam diante de você todos os dias. Olha só, no comecinho de O Maior Amor do Mundo, a gente vai conhecendo um monte de gente diferente, cada um com seus problemas e confusões, tudo girando em torno do Dia das Mães que tá chegando. Primeiro, tem a Sandy. Ela é uma mãe super dedicada, tem 2 filhos pequenos, mas é divorciada. E adivinha? O ex-marido dela casou com uma mulher bem mais nova, toda cheia de energia, tipo animadora de torcida mesmo. Sandy finge que tá de boa, mas tá morrendo por dentro, porque, ela ainda tá tentando entender como criar os filhos sozinha e agora tem essa mulher nova na vida das crianças. Ela se sente trocada, meio perdida. E o ex ainda convida ela para ir no churrasco de Dia das Mães com a nova esposa. Imagina a cena. Aí a gente conhece a Jessie. Ela é casada com um cara indiano chamado Russell. Ele é super legal, eles têm um filhinho fofo, mas os pais dela... Nossa, são super conservadores, preconceituosos mesmo. Jessie morre de medo deles descobrirem que ela é casada com um homem de outra cultura. Então ela mente, fala que tá solteira e nem menciona o filho. Complicado, né? E o pior, os pais resolvem fazer uma visita surpresa. Já dá pra ver que vai dar ruim. Logo depois aparece a Gabi, que é a irmã da Jessie. E olha o babado, ela também esconde dos pais que é casada. E não é só isso, ela é casada com uma mulher. A Sam, as duas são super felizes, têm uma filhinha também, mas vivem escondidas por medo da reação dos pais. As irmãs estão sempre pisando em ovos, porque sabem que os pais não vão aceitar de jeito nenhum. E aí você já começa a pensar, essas famílias estão todas enroladas. Agora vamos falar do Bradley. Ele é pai solo. A esposa dele morreu e ele ficou cuidando das 2 filhas sozinho. E olha, ele faz de tudo. Leva para a escola, prepara lanche, participa das festinhas. Mas as filhas já estão crescendo e o Dia das Mães deixa tudo mais difícil, porque elas sentem muita falta da mãe. Ele tenta ser forte, mas dá para ver que ele também tá sofrendo. E a gente sente uma dorzinha no coração por ele. Tem também a Miranda. Ela é uma apresentadora famosa, daquelas que vivem na TV com um sorriso no rosto. Só que ela é toda workaholic, vive pro trabalho e nunca quis ter filhos. Mas calma que a história dela vai pegar um rumo bem inesperado mais pra frente. Por último, conhecemos a Christine.
Ela tem uma filha fofa chamada Vicky e vive com um namorado, o Zach. Eles se amam, mas Kristen tem um grande dilema. Ela foi adotada e nunca conheceu a mãe biológica. E agora que é mãe, isso começa a pesar muito. Ela se sente meio incompleta, como se faltasse uma parte importante da vida dela. Isaac quer casar com ela, mas ela vive fugindo do assunto. Dá pra sentir que tem algo mal resolvido ali. Enquanto tudo isso vai rolando, o filme vai cortando de uma história para outra rapidinho, tipo uma colcha de retalhos. Mas o mais legal é que mesmo parecendo que essas pessoas não têm nada a ver uma com a outra, aos poucos a gente percebe que os caminhos vão se cruzando. No meio disso tudo, o clima de Dia das Mães está se aproximando e está mexendo com todo mundo. Uns estão tentando esconder a verdade, outros tentando juntar os pedaços, outros tentando seguir em frente. Cada um está passando por uma situação diferente, mas todo mundo está buscando a mesma coisa: amor, aceitação e um pouquinho de paz. Então, lembra da Jessie e da Gabi, aquelas irmãs que escondem tudo dos pais super rígidos? Pois é, o que elas mais temiam acontece. Os pais resolvem aparecer de surpresa para uma visita. Chegam lá com aquele jeitão conservador, cheios de opiniões ultrapassadas e preconceitos. Aí já sabe, né? Jessie entra em pânico. Ela começa a esconder tudo que possa levantar suspeita. Esconde o marido indiano, finge que mora sozinha, que não tem filho. Uma confusão. O Russell, coitado, fica magoado porque ele só quer ser aceito e fazer parte da família de verdade. Mas entende a situação e tenta ajudar como pode, mesmo escondido dentro de casa, tipo espião. Enquanto isso, a Gabi, que mora com a esposa, Sam, faz o mesmo. Ela pede para Sam sair de casa para fingir que mora sozinha. A filhinha delas também é afastada por um tempinho. Só que quando os pais chegam, eles começam a fazer perguntas, cutucar, soltar comentários preconceituosos. E claro que tudo começa a desandar. Um dia, os pais estão almoçando com as duas filhas e começam a elogiar um bom marido branco imaginário da Jessie. E também perguntam quando ela vai arrumar um bom homem cristão. Aí já começa a ficar insuportável. O clima esquenta, até que, sem aguentar mais, as duas irmãs explodem e contam tudo. Jessie diz que é casada com o Russell, sim, e que eles têm um filho maravilhoso. E Gabi também revela que é casada com a Sam e que tem uma filha linda. A mesa vira um campo de guerra por alguns minutos. Os pais ficam chocados, brigam, falam bobagem. Mas aí acontece uma coisa bonita. Eles veem as netas. As duas menininhas aparecem correndo, felizes, inocentes. Isso mexe com o coração dos avós, que começam a amolecer, a entender que o amor da família vale mais do que qualquer preconceito. O começo ainda é difícil, mas já dá para ver uma luz no fim do túnel. Agora, voltando para Sandy, lembra dela? A mãe solteira que tá lidando com o ex-marido casado com uma mulher mais nova que parece saída de um comercial de energético? Então, a rival dela, Tina, tá querendo ser a nova mãezona das crianças, toda animada, toda cheia de planos. E Sandy começa a se sentir ainda mais deslocada. E o ex-marido dela, o Henry, meio sem noção, ainda quer que Sandy se entrose com Tina, que vá pra festa de Dia das Mães junto com eles. Imagina? Ela ali tentando sobreviver emocionalmente e ainda tem que sorrir e conviver com a nova esposa do ex? Mas mesmo assim, ela tenta ser madura, pensa nos filhos e aceita ir. Só que quando chega lá, é aquele climão. Tina quer tomar conta de tudo como se fosse a mãe das crianças. Sandy se segura, mas está claramente incomodada. E os filhos percebem. Então rola aquela reflexão. Será que dá para dividir esse papel de mãe? Será que tem espaço para todas essas mudanças? A Sandy começa a entender que ela sempre vai ser a mãe dos meninos e ninguém vai tirar isso. Mas também percebe que precisa aprender a conviver com a nova realidade. Agora vamos falar do Bradley, o pai viúvo. Ele continua na luta com as duas filhas adolescentes. Elas só pensam em sair, brincar e, claro, sentem falta da mãe, principalmente agora perto do Dia das Mães. Uma das filhas quer participar de um desfile que homenageia as mães, mas não quer deixar o pai triste. Bradley finge estar bem, tenta dar apoio, mas está todo quebrado por dentro. A gente vê que ele sente muita falta da esposa e também não quer impedir as meninas de serem felizes. E no meio disso tudo tem a Kristen, aquela que foi adotada e agora é mãe da Vicky. O namorado, Zach, está super animado querendo casar, planeja até uma proposta linda num desfile, mas ela continua fugindo. E é aí que ela finalmente conta pra ele o que sente.
Ela não consegue seguir em frente sem saber quem é a mãe biológica dela. Isso explica tudo: o medo, a insegurança, a sensação de vazio. Zack fica surpreso, mas entende. Ele só quer ajudar. A gente vê que ela está começando a aceitar que precisa enfrentar esse passado. Enquanto tudo isso está rolando, a Miranda, a apresentadora de TV, está lá, focada no trabalho, entrevistando mães, fazendo matérias especiais. Mas começa a surgir uma pista misteriosa sobre uma garota que pode estar ligada ao passado dela. Ela fica mexida, mas ainda finge que está tudo normal. Começando com a Christine, lembra dela? Aquela que foi adotada, é mãe da Vicky e tá com um namorado, o Zack, que quer casar logo. Então, depois de desabafar com ele sobre a mãe biológica, ela finalmente toma coragem e começa a procurar essa mãe misteriosa. E adivinha só quem é a mãe dela? Miranda! Sim, a apresentadora famosa de TV. Pois é, mas calma. Nenhuma das duas sabe disso ainda. O que acontece é que, por coincidência, a equipe da TV tá fazendo um desfile do Dia das Mães e a Christine vai participar com a filhinha. Quando a Miranda vê a menina, ela começa a suspeitar. Sente uma coisa estranha, como se reconhecesse algo naquela criança. Sabe aquele sentimento de, isso me é familiar? É isso. Christine também sente uma coisa esquisita, como se tivesse algo ali que ela não consegue explicar. A tensão vai aumentando, até que aos poucos elas começam a juntar as peças. Miranda pergunta coisas do passado, sobre onde Christine nasceu, sobre datas, e então pá, cai a ficha. Miranda é a mãe biológica da Christine. Elas ficam em choque, sem saber o que dizer. A Christine trava. A Miranda começa a chorar. É um momento bem emocionante porque a Miranda sempre achou que a filha dela tinha sido bem cuidada e que talvez nunca fosse encontrá-la. E a Christine, que sempre sentiu esse buraco no peito, de repente encontra a peça que faltava. Conheça as encantadoras histórias de pessoas comuns, com suas lutas diárias e dilemas pessoais, que enfrentam as vésperas do Dia das Mães. Todas elas, de alguma forma, se sentem perdidas diante das mudanças e dos desafios de suas vidas e procuram, de todas as formas, um novo caminho para serem felizes. Histórias aparentemente isoladas, que acabam se entrelaçando, e no final dessa jornada, todos descobrirão que a resposta para toda a sua procura está no outro. Você verá que não existe um caminho reto e plano para a felicidade, e através da vida dessas pessoas, você verá que a felicidade é construída dia após dia, e é preciso ter sabedoria para saber vivenciar os pequenos momentos felizes que se apresentam diante de você todos os dias. Olha só, no comecinho de O Maior Amor do Mundo, a gente vai conhecendo um monte de gente diferente, cada um com seus problemas e confusões, tudo girando em torno do Dia das Mães que está chegando. Primeiro, tem a Sandy. Ela é uma mãe super dedicada, tem 2 filhos pequenos, mas é divorciada. E adivinha? O ex-marido dela casou com uma mulher bem mais nova, toda cheia de energia, tipo animadora de torcida mesmo. Sandy finge que tá de boa, mas tá morrendo por dentro. Porque, ela ainda tá tentando entender como criar os filhos sozinha e agora tem essa mulher nova na vida das crianças. Ela se sente trocada, meio perdida. E o ex ainda convida ela para ir no churrasco de Dia das Mães com a nova esposa. Imagina a cena. Aí a gente conhece a Jessie. Ela é casada com um cara indiano chamado Russell. Ele é super legal, eles têm um filhinho fofo, mas os pais dela... Nossa... São super conservadores, preconceituosos mesmo. Jessie morre de medo deles descobrirem que ela é casada com um homem de outra cultura. Então ela mente, fala que tá solteira e nem menciona o filho. Complicado, né? E o pior, os pais resolvem fazer uma visita surpresa. Já dá pra ver que vai dar ruim. Logo depois aparece a Gabi, que é a irmã da Jessie. E olha o babado, ela também esconde dos pais que é casada. E não é só isso, ela é casada com uma mulher. A Sam. As duas são super felizes, têm uma filhinha também, mas vivem escondidas por medo da reação dos pais. As irmãs estão sempre pisando em ovos, porque sabem que os pais não vão aceitar de jeito nenhum. E aí você já começa a pensar, essas famílias estão todas enroladas. Agora vamos falar do Bradley. Ele é pai solo. A esposa dele morreu e ele ficou cuidando das 2 filhas sozinho. E olha, ele faz de tudo. Leva para a escola, prepara lanche, participa das festinhas. Mas as filhas já estão crescendo, e o Dia das Mães deixa tudo mais difícil, porque elas sentem muita falta da mãe. Ele tenta ser forte, mas dá pra ver que ele também tá sofrendo.
E a gente sente uma dorzinha no coração por ele. Tem também a Miranda. Ela é uma apresentadora famosa, daquelas que vivem na TV com um sorriso no rosto. Só que ela é toda workaholic, vive pro trabalho e nunca quis ter filhos. Mas calma que a história dela vai pegar um rumo bem inesperado mais pra frente. Por último, conhecemos a Kristen. Ela tem uma filha fofa chamada Vicky e vive com um namorado, o Zach. Eles se amam, mas Kristen tem um grande dilema. Ela foi adotada e nunca conheceu a mãe biológica. E agora que é mãe, isso começa a pesar muito. Ela se sente meio incompleta, como se faltasse uma parte importante da vida dela. Isaac quer casar com ela, mas ela vive fugindo do assunto. Dá pra sentir que tem algo mal resolvido ali. Enquanto tudo isso vai rolando, o filme vai cortando de uma história para outra rapidinho, tipo uma colcha de retalhos. Mas o mais legal é que mesmo parecendo que essas pessoas não têm nada a ver uma com a outra, aos poucos a gente percebe que os caminhos vão se cruzando. No meio disso tudo, o clima de Dia das Mães está se aproximando e está mexendo com todo mundo. Uns estão tentando esconder a verdade, outros tentando juntar os pedaços, outros tentando seguir em frente. Cada um está passando por uma situação diferente, mas todo mundo está buscando a mesma coisa: amor, aceitação e um pouquinho de paz. Então, lembra da Jessie e da Gabi, aquelas irmãs que escondem tudo dos pais super rígidos? Pois é, o que elas mais temiam acontece. Os pais resolvem aparecer de surpresa para uma visita. Chegam lá com aquele jeitão conservador, cheios de opiniões ultrapassadas e preconceitos. Aí já sabe, né? Jessie entra em pânico. Ela começa a esconder tudo que possa levantar suspeita. Esconde o marido indiano, finge que mora sozinha, que não tem filho. Uma confusão. O Russell, coitado, fica magoado porque ele só quer ser aceito e fazer parte da família de verdade. Mas entende a situação e tenta ajudar como pode, mesmo escondido dentro de casa, tipo espião. Enquanto isso, a Gabi, que mora com a esposa, Sam, faz o mesmo. Ela pede para Sam sair de casa para fingir que mora sozinha. A filhinha delas também é afastada por um tempinho. Só que quando os pais chegam, eles começam a fazer perguntas, cutucar, soltar comentários preconceituosos. E claro que tudo começa a desandar. Um dia, os pais estão almoçando com as duas filhas e começam a elogiar um bom marido branco imaginário da Jessie. E também perguntam quando ela vai arrumar um bom homem cristão. Aí já começa a ficar insuportável. O clima esquenta, até que, sem aguentar mais, as duas irmãs explodem e contam tudo. Jessie diz que é casada com o Russell, sim, e que eles têm um filho maravilhoso. E Gabi também revela que é casada com a Sam e que tem uma filha linda. A mesa vira um campo de guerra por alguns minutos. Os pais ficam chocados, brigam, falam bobagem. Mas aí acontece uma coisa bonita. Eles veem as netas. As duas menininhas aparecem correndo, felizes, inocentes. Isso mexe com o coração dos avós, que começam a amolecer, a entender que o amor da família vale mais do que qualquer preconceito. O começo ainda é difícil, mas já dá para ver uma luz no fim do túnel. Agora, voltando para Sandy, lembra dela? A mãe solteira que está lidando com o ex-marido casado com uma mulher mais nova que parece saída de um comercial de energético? Então, a rival dela, Tina, tá querendo ser a nova mãezona das crianças, toda animada, toda cheia de planos. E Sandy começa a se sentir ainda mais deslocada. E o ex-marido dela, o Henry, meio sem noção, ainda quer que Sandy se entrose com Tina, que vá pra festa de Dia das Mães junto com eles. Imagina? Ela ali tentando sobreviver emocionalmente e ainda tem que sorrir e conviver com a nova esposa do ex? Mas mesmo assim, ela tenta ser madura, pensa nos filhos e aceita ir. Só que quando chega lá, é aquele climão. Tina quer tomar conta de tudo como se fosse a mãe das crianças. Sandy se segura, mas está claramente incomodada. E os filhos percebem. Então rola aquela reflexão. Será que dá para dividir esse papel de mãe? Será que tem espaço para todas essas mudanças? A Sandy começa a entender que ela sempre vai ser a mãe dos meninos e ninguém vai tirar isso. Mas também percebe que precisa aprender a conviver com a nova realidade. Agora vamos falar do Bradley, o pai viúvo. Ele continua na luta com as duas filhas adolescentes. Elas só pensam em sair, brincar e, claro, sentem falta da mãe, principalmente agora perto do Dia das Mães. Uma das filhas quer participar de um desfile que homenageia as mães, mas não quer deixar o pai triste. Bradley finge estar bem, tenta dar apoio, mas está todo quebrado por dentro.
A gente vê que ele sente muita falta da esposa e também não quer impedir as meninas de serem felizes. E no meio disso tudo tem a Christine, aquela que foi adotada e agora é mãe da Vicky. O namorado, Zach, tá super animado querendo casar, planeja até uma proposta linda num desfile, mas ela continua fugindo. E é aí que ela finalmente conta pra ele o que sente. Ela não consegue seguir em frente sem saber quem é a mãe biológica dela. Isso explica tudo: o medo, a insegurança, a sensação de vazio. Zach fica surpreso, mas entende. Ele só quer ajudar. A gente vê que ela tá começando a aceitar que precisa enfrentar esse passado. Enquanto tudo isso tá rolando, a Miranda, a apresentadora de TV, tá lá, focada no trabalho, entrevistando mães, fazendo matérias especiais. Mas começa a surgir uma pista misteriosa sobre uma garota que pode estar ligada ao passado dela. Ela fica mexida, mas ainda finge que tá tudo normal. Começando com a Christine, lembra dela? Aquela que foi adotada, é mãe da Vicky e tá com o namorado, o Zach, que quer casar logo. Então, depois de desabafar com ele sobre a mãe biológica, ela finalmente toma coragem e começa a procurar essa mãe misteriosa. E adivinha só quem é a mãe dela? Miranda! Sim, a apresentadora famosa de TV. Pois é, mas calma. Nenhuma das duas sabe disso ainda. O que acontece é que, por coincidência, a equipe da TV tá fazendo um desfile do Dia das Mães e a Christine vai participar com a filhinha. Quando a Miranda vê a menina, ela começa a suspeitar. Sente uma coisa estranha, como se reconhecesse algo naquela criança. Sabe aquele sentimento de "isso me é familiar"? É isso. Christine também sente uma coisa esquisita, como se tivesse algo ali que ela não consegue explicar. A tensão vai aumentando, até que aos poucos elas começam a juntar as peças. Miranda pergunta coisas do passado, sobre onde Christine nasceu, sobre datas, e então pá, cai a ficha. Miranda é a mãe biológica da Christine. Elas ficam em choque, sem saber o que dizer. A Christine trava. A Miranda começa a chorar. É um momento bem emocionante porque a Miranda sempre achou que a filha dela tinha sido bem cuidada e que talvez nunca fosse encontrá-la. E a Christine, que sempre sentiu esse buraco no peito, de repente encontra a peça que faltava. Conheça as encantadoras histórias de pessoas comuns, com suas lutas diárias e dilemas pessoais, que enfrentam as vésperas do Dia das Mães. Todas elas, de alguma forma, se sentem perdidas diante das mudanças e dos desafios de suas vidas e procuram, de todas as formas, um novo caminho para serem felizes. Histórias aparentemente isoladas, que acabam se entrelaçando, e no final dessa jornada, todos descobrirão que a resposta para toda a sua procura está no outro. Você verá que não existe um caminho reto e plano para a felicidade, e através da vida dessas pessoas, você verá que a felicidade é construída dia após dia. E é preciso ter sabedoria para saber vivenciar os pequenos momentos felizes que se apresentam diante de você todos os dias. Olha só, no comecinho de O Maior Amor do Mundo, a gente vai conhecendo um monte de gente diferente, cada um com seus problemas e confusões, tudo girando em torno do Dia das Mães que tá chegando. Primeiro, tem a Sandy. Ela é uma mãe super dedicada, tem 2 filhos pequenos, mas é divorciada. E adivinha? O ex-marido dela casou com uma mulher bem mais nova, toda cheia de energia, tipo animadora de torcida mesmo. Sandy finge que tá de boa, mas tá morrendo por dentro. Porque, ela ainda tá tentando entender como criar os filhos sozinha e agora tem essa mulher nova na vida das crianças. Ela se sente trocada, meio perdida. E o ex ainda convida ela para ir no churrasco de Dia das Mães com a nova esposa. Imagina a cena. Aí a gente conhece a Jessie. Ela é casada com um cara indiano chamado Russell. Ele é super legal, eles têm um filhinho fofo, mas os pais dela... Nossa, são super conservadores, preconceituosos mesmo. Jessie morre de medo deles descobrirem que ela é casada com um homem de outra cultura. Então ela mente, fala que tá solteira e nem menciona o filho. Complicado, né? E o pior, os pais resolvem fazer uma visita surpresa. Já dá pra ver que vai dar ruim. Logo depois aparece a Gabi, que é a irmã da Jessie. E olha o babado, ela também esconde dos pais que é casada. E não é só isso, ela é casada com uma mulher. A Sam, as duas são super felizes, têm uma filhinha também, mas vivem escondidas por medo da reação dos pais. As irmãs estão sempre pisando em ovos, porque sabem que os pais não vão aceitar de jeito nenhum. E aí você já começa a pensar, essas famílias estão todas enroladas. Agora vamos falar do Bradley. Ele é pai solo.
A esposa dele morreu e ele ficou cuidando das duas filhas sozinho. E olha, ele faz de tudo. Leva para a escola, prepara lanche, participa das festinhas. Mas as filhas já estão crescendo e o Dia das Mães deixa tudo mais difícil, porque elas sentem muita falta da mãe. Ele tenta ser forte, mas dá para ver que ele também está sofrendo. E a gente sente uma dorzinha no coração por ele. Tem também a Miranda. Ela é uma apresentadora famosa, daquelas que vivem na TV com um sorriso no rosto. Só que ela é toda workaholic, vive pro trabalho e nunca quis ter filhos. Mas calma que a história dela vai pegar um rumo bem inesperado mais pra frente. Por último, conhecemos a Kristen. Ela tem uma filha fofa chamada Vicky e vive com um namorado, o Zach. Eles se amam, mas Kristen tem um grande dilema. Ela foi adotada e nunca conheceu a mãe biológica. E agora que é mãe, isso começa a pesar muito. Ela se sente meio incompleta, como se faltasse uma parte importante da vida dela. Isaac quer casar com ela, mas ela vive fugindo do assunto. Dá pra sentir que tem algo mal resolvido ali. Enquanto tudo isso vai rolando, o filme vai cortando de uma história para outra rapidinho, tipo uma colcha de retalhos. Mas o mais legal é que mesmo parecendo que essas pessoas não têm nada a ver uma com a outra, aos poucos a gente percebe que os caminhos vão se cruzando. No meio disso tudo, o clima de Dia das Mães está se aproximando e está mexendo com todo mundo. Uns estão tentando esconder a verdade, outros tentando juntar os pedaços, outros tentando seguir em frente. Cada um está passando por uma situação diferente, mas todo mundo está buscando a mesma coisa: amor, aceitação e um pouquinho de paz. Então, lembra da Jessie e da Gabi, aquelas irmãs que escondem tudo dos pais super rígidos? Pois é, o que elas mais temiam acontece. Os pais resolvem aparecer de surpresa para uma visita. Chegam lá com aquele jeitão conservador, cheios de opiniões ultrapassadas e preconceitos. Aí já sabe, né? Jessie entra em pânico. Ela começa a esconder tudo que possa levantar suspeita. Esconde o marido indiano, finge que mora sozinha, que não tem filho. Uma confusão. O Russell, coitado, fica magoado porque ele só quer ser aceito e fazer parte da família de verdade. Mas entende a situação e tenta ajudar como pode, mesmo escondido dentro de casa, tipo espião. Enquanto isso, a Gabi, que mora com a esposa, Sam, faz o mesmo. Ela pede para Sam sair de casa para fingir que mora sozinha. A filhinha delas também é afastada por um tempinho. Só que quando os pais chegam, eles começam a fazer perguntas, cutucar, soltar comentários preconceituosos. E claro que tudo começa a desandar. Um dia, os pais estão almoçando com as duas filhas e começam a elogiar um bom marido branco imaginário da Jessie. E também perguntam quando ela vai arrumar um bom homem cristão. Aí já começa a ficar insuportável. O clima esquenta, até que, sem aguentar mais, as duas irmãs explodem e contam tudo. Jessie diz que é casada com o Russell, sim, e que eles têm um filho maravilhoso. E Gabi também revela que é casada com a Sam e que tem uma filha linda. A mesa vira um campo de guerra por alguns minutos. Os pais ficam chocados, brigam, falam bobagem. Mas aí acontece uma coisa bonita. Eles veem as netas. As duas menininhas aparecem correndo, felizes, inocentes. Isso mexe com o coração dos avós, que começam a amolecer, a entender que o amor da família vale mais do que qualquer preconceito. O começo ainda é difícil, mas já dá para ver uma luz no fim do túnel. Agora, voltando para Sandy, lembra dela? A mãe solteira que está lidando com o ex-marido casado com uma mulher mais nova que parece saída de um comercial de energético? Então, a rival dela, Tina, tá querendo ser a nova mãezona das crianças, toda animada, toda cheia de planos. E Sandy começa a se sentir ainda mais deslocada. E o ex-marido dela, o Henry, meio sem noção, ainda quer que Sandy se entrose com Tina, que vá pra festa de Dia das Mães junto com eles. Imagina? Ela ali tentando sobreviver emocionalmente e ainda tem que sorrir e conviver com a nova esposa do ex? Mas mesmo assim, ela tenta ser madura, pensa nos filhos e aceita ir. Só que quando chega lá, é aquele climão. Tina quer tomar conta de tudo como se fosse a mãe das crianças. Sandy se segura, mas está claramente incomodada. E os filhos percebem. Então rola aquela reflexão. Será que dá para dividir esse papel de mãe? Será que tem espaço para todas essas mudanças? A Sandy começa a entender que ela sempre vai ser a mãe dos meninos e ninguém vai tirar isso. Mas também percebe que precisa aprender a conviver com a nova realidade. Agora vamos falar do Bradley, o pai viúvo.
Ele continua na luta com as duas filhas adolescentes. Elas só pensam em sair, brincar e, claro, sentem falta da mãe, principalmente agora perto do Dia das Mães. Uma das filhas quer participar de um desfile que homenageia as mães, mas não quer deixar o pai triste. Bradley finge estar bem, tenta dar apoio, mas está todo quebrado por dentro. A gente vê que ele sente muita falta da esposa e também não quer impedir as meninas de serem felizes. E no meio disso tudo tem a Christine, aquela que foi adotada e agora é mãe da Vicky. O namorado, Zach, tá super animado querendo casar, planeja até uma proposta linda num desfile, mas ela continua fugindo. E é aí que ela finalmente conta pra ele o que sente. Ela não consegue seguir em frente sem saber quem é a mãe biológica dela. Isso explica tudo: o medo, a insegurança, a sensação de vazio. Zach fica surpreso, mas entende. Ele só quer ajudar. A gente vê que ela tá começando a aceitar que precisa enfrentar esse passado. Enquanto tudo isso tá rolando, a Miranda, a apresentadora de TV, tá lá, focada no trabalho, entrevistando mães, fazendo matérias especiais. Mas começa a surgir uma pista misteriosa sobre uma garota que pode estar ligada ao passado dela. Ela fica mexida, mas ainda finge que tá tudo normal. Começando com a Christine, lembra dela? Aquela que foi adotada, é mãe da Vicky e tá com o namorado, o Zach, que quer casar logo. Então, depois de desabafar com ele sobre a mãe biológica, ela finalmente toma coragem e começa a procurar essa mãe misteriosa. E adivinha só quem é a mãe dela? Miranda! Sim, a apresentadora famosa de TV. Pois é, mas calma. Nenhuma das duas sabe disso ainda. O que acontece é que, por coincidência, a equipe da TV tá fazendo um desfile do Dia das Mães e a Christine vai participar com a filhinha. Quando a Miranda vê a menina, ela começa a suspeitar. Sente uma coisa estranha, como se reconhecesse algo naquela criança. Sabe aquele sentimento de "isso me é familiar"? É isso. Christine também sente uma coisa esquisita, como se tivesse algo ali que ela não consegue explicar. A tensão vai aumentando, até que aos poucos elas começam a juntar as peças. Miranda pergunta coisas do passado, sobre onde Christine nasceu, sobre datas, e então pá, cai a ficha. Miranda é a mãe biológica da Christine. Elas ficam em choque, sem saber o que dizer. A Christine trava. A Miranda começa a chorar. É um momento bem emocionante porque a Miranda sempre achou que a filha dela tinha sido bem cuidada e que talvez nunca fosse encontrá-la. E a Christine, que sempre sentiu esse buraco no peito, de repente encontra a peça que faltava. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.